Comece hoje, comece já, comece agora a agradecer, comece já aquilo que você deixou para trás na sua vida. Então não fique com esse pessimismo, não fique com esse medo, não fique achando que amanhã eu faço, foque hoje. Viva o agora, o já, esse momento. Amanhã vai chegar e o ontem já passou. Então o que Deus tem para você fazer hoje, já faça hoje. Se alegre, compartilhe, parabenize, seja feliz. Ande com gente de fé, com gente animada. Eu falei sobre o pessimismo ontem, não vou repetir hoje. Não ande com gente derrotada. Se você não tem força para levantar aquele que está caído, então nem vai lá. Se você não está preparado para libertar uma pessoa, nem apareça lá. Entende? Então Deus, ele quer te preparar para coisas maiores. Mas eu preciso reconhecer que eu não posso. Então eu me preparo. Então quando eu me preparo, eu vou na fé, eu vou na unção, na força do Pai, do Filho, do Espírito Santo, porque eu tenho certeza e convicção. Porque Ele te revela, Ele fala com você o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então, o agir é para já, é oração. A pessoa ora, mas ela não age. Então, é hora de agir. Tem gente que fica até meio-dia no quarto. Não, tem que sair. Tem que sair, tem que abrir a janela, tem que abrir a porta, tem que arrumar as coisas aí, independente do ambiente, independente da estação do ano. Deus te deu o fôlego de vida. Deus te deu saúde para você se movimentar. Então, essa atitude, ela já começa na sua mente. Ela já começa nos seus pensamentos. Então, quando você precisa do programa para te animar, e o dia que não tiver programa? E o dia que a pastora não estiver aqui, o que você vai fazer da vida? Então você tem um Deus que te levanta, você tem um Deus que te ajuda, você tem um Deus que te alimenta, que te sustenta, que te dá coragem e disposição. Leva esse pensamento cativo à obediência de Deus e chega de pessimismo, chega de angústia, chega de medo. É atitude. É atitude. Essa mulher tomou uma atitude. Ela poderia desistir da vida. Desistir da vida. Sabe quando você vai várias vezes no advogado, várias vezes no médico, várias vezes receber aquele dinheiro que ninguém te paga e você não desiste? No último dia que você iria lá e você não foi, era o dia da bênção. A Bíblia diz que Naamã, ele estava leproso, doente, enfermo, e ele teria que dar 7 mergulhos. 7 mergulhos. Hoje é o dia do seu mergulho na presença de Deus. Você já está no 7º? Ainda está no 1º? Persevere. Persevere. Não desiste. Não vai na onda daquele que não tem Deus. Não vai na onda daquele que não tem fé. Porque todo dia se levanta um enviado de Satanás para desanimar você. Em algum lugar. Não, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o chamado que Deus me deu. Eu sei as promessas que Deus me deu e Ele faz você lembrar elas todo dia. Cada dia é um novo dia. Cada dia é um novo começo. Cada dia é um fôlego de vida diferente. Então seja criativo. Não deixe a sua vida virar uma rotina. Uma rotina. Não deixe a sua vida virar uma rotina e pare de acreditar nas mentiras do inimigo, que ele fica todo dia bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Faça uma lista aí das suas tarefas. Anote. Seja criativo. Não fica repetindo aquilo que não deu certo. Seja criativo. Mude até a sua rota. Mude até o seu caminho. Já estamos mudando até o caminho para vir aqui na rádio. Sabia disso? Nós andávamos por um caminho. Agora já mudamos até o caminho para vir para a rádio. A gente estacionava em frente à rádio, agora não estaciono mais. Já mudou até o lugar para estacionar, entende isso? Muda. Você começa a ver coisas diferentes, você começa a encontrar com pessoas diferentes,
E o mundo é grande, a rua é grande, o bairro é grande, a cidade é grande. Tem muita gente aí que te ama. Mas você só olha para aquele que não te ama. Tem muita gente que te valoriza. Mas você só olha para aquele que não te valoriza. Tem muita gente que quer te abraçar. Mas você só olha para aquele que não te abraça. Então isso vai adoecendo, isso vai entristecendo, isso vai enfraquecendo os seus ossos e você adoece. Então priorize o que é urgente, o que é importante. É interessante, né? A gente aprende no dia a dia com a palavra de Deus, aprende com a vida, tem várias maneiras de aprender. E dentro daquilo que a gente está falando aqui desde o início, se você está com a gente desde as 8h30, na primeira meia hora a gente já fez uma reflexão baseado em Lucas 18, com relação à viúva, né, que foi perseverante, persistente ali, diante de um juiz que era injusto, um juiz que era mau, né, diz a parábola, mas de tanto ela perseverar, ela teve êxito, o juiz atendeu. Sim. E no final Jesus fala que, imagina Deus, o injusto juiz atendeu, mas por quê? A viúva foi perseverante, não é? E no caso de Deus, ele está dizendo que Jesus está dizendo, Deus não vai fazer justiça, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que parece tardio. Sim. Agora, eu estava observando aqui uma palavra interessante também, que há casos que não acontecem algumas coisas na vida de muitas pessoas, é o tal da procrastinação. Eu estava olhando aqui no próprio dicionário, segundo o dicionário, procrastinação é o ato ou efeito de procrastinar, adiamento, demora, né? Ou seja, o procrastinador é aquele que vive adiando ou prolongando as coisas. Amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu melhoro, quer dizer, ele joga para o amanhã, chega amanhã ele joga para outro dia. Então, na realidade, incluindo inclusive tarefas urgentes, tarefas importantes, então ele fica jogando para frente as decisões, ele fica jogando para frente as resoluções, as tarefas que deviam ser feitas no presente momento, né? Sim. Agora, eu estava observando sobre essa questão, que é bacana aprender essas coisas, que de certa forma ou em certa medida, a procrastinação é algo normal. Todos nós procrastinamos alguma coisa. Em certa medida é normal, né? Agora, o que não pode é virar uma rotina, porque tudo isso pode estar relacionado à preguiça. Aí é ruim, a preguiça, a negligência, ao medo, né? a irresponsabilidade, sim, entre outros, o que pode trazer, então, sérias consequências. Eu estava observando aqui algumas consequências, né? Quando você vive num extremo de procrastinação extremista, exagerada, né? Então, um dos problemas que gera numa pessoa que só vive procrastinando tudo e exageradamente, uma das coisas, ela fica com sensação de culpa, ansiedade, começa a gerar problemas na vida dela. Por quê? Porque se ela tivesse feito aquilo, se ela tivesse cortado a grama naquele dia do quintal, se ela tivesse limpado aquela sujeira do cachorro lá no quintal, se ela tivesse, quer dizer, então, se não vai fazendo, só vai acumulando. E tem coisas que a gente procrastina porque às vezes não dá. Então tem uma medida que é normal. Tem coisa que você, não, hoje não dá, mas amanhã eu faço. Aí é diferente. Agora tem gente que é demais, faz 5 anos, 10 anos, 20 anos, que ele vive procrastinando. Por isso que às vezes está infeliz até hoje. E nós estamos meditando nessa palavra dessa viúva. Porque essa viúva, ela aprendeu a dizer não. Poderia ter chegado uma visita na casa dela naquele dia que ela tinha que sair. Então você tem que aprender a dizer não. Fazer pausas na sua vida. Ela tinha uma noite de descanso porque no outro dia ela tinha que ir lá de novo. Ela planejava o seu dia seguinte. Então você tem que aprender a planejar o seu dia seguinte. Então, muitas coisas viram hábitos ruins na nossa vida. Então, faça uma lista das suas tarefas. Defina os seus horários. Então, a pessoa, quando ela é desorganizada, ela não consegue dizer não, ela não consegue definir prazos, horários, ela vai aumentando os seus problemas. Sem querer, quando vê, ela já aumentou. Por que quando você trabalha, você tem que cumprir horário, você tem o horário do almoço, você tem o horário de chegar, você tem o horário de sair?
quando você está inserindo um trabalho ali na faculdade, tem o prazo de entrega daquele trabalho e sempre tem aqueles que não sabia de nada e chega depois com aquele trabalho atrasado e já foi. Entende? Então, ordem. Deus, ele ama a ordem. Eu sempre falo do Salmo 133, que onde a ordem, ali o Senhor ordena a vida para sempre. Então, a parte de Deus já está pronta. Mas eu tenho que me organizar. Eu tenho que aprender a dizer não. Eu tenho que fazer pausas. Eu tenho que planejar o meu dia. Eu tenho que fazer uma lista das minhas tarefas. Eu tenho que priorizar o que é urgente. Então, essa mulher, ela tinha foco. Ela tinha direção. E o povo de Deus perece, porque falta conhecimento, entendimento, revelação, organização, ordem, direção, capacitação e sabedoria você tem. Então, ele te capacitou, ele já te capacitou, ele já está dentro de você, você já é um milagre de Deus. Só falta tomar uma posição e sair de cima do muro. Essa indecisão não vem de Deus. Esse medo não vem de Deus. Essa tristeza, essa insegurança, o que vão falar de mim, pastora, se eu for lá, o que vão pensar de mim, se eu for lá, vão rir de mim, não interessa. Se Deus mandou, ele te cobre com o sangue dele. Ele te protege com as vestes de glória. É ele que faz. E se rirem de você, vão rir do Deus que você serve. Entende isso? Então você tem que estar preparado para os elogios e para as críticas. Você tem que estar preparado para o sim, preparado para o não. O não, ele não te diminui, ele te eleva, porque o não faz você crescer. A nota baixa faz você estudar mais, para você ir bem na segunda prova. E as provas de Deus na nossa vida não vêm para nos desanimar, vêm para nos motivar a crescer. Exatamente. Outro dado importante também, para quem gosta de aprender, que sobre a procrastinação, que existe aquela medida normal, vamos assim dizer, que eu estou repetindo aqui, mas quando é algo extremista, né? Os extremos são muito perigosos, né? Então, quando é uma procrastinação extrema, exagerada, então um dos problemas fala sobre questão de culpa. Existe uma sensação constante de culpa por saber que deveria estar fazendo algo que não está fazendo. Segunda coisa, a ansiedade. Uma pessoa que vive adiando tarefas, sempre vive com prazos apertados, vivendo em alto grau de estresse e ansiedade. Isso é a procrastinação extrema, exagerada. Sim. Coisa que dá para fazer, mas a pessoa não faz. Se é uma coisa que não dá para fazer, é uma coisa. Agora, dá para fazer, mas ela está preguiçosa, não quer agir, não quer tomar atitude. Então afeta fisicamente. Fisicamente, já foi comprovado cientificamente, aliás, que o procrastinador tem maior probabilidade de sentir dores de cabeça, dor de estômago e de ter a imunidade mais baixa. Além disso, adiar exames, exercícios físicos e uma alimentação saudável pode trazer inúmeros problemas de saúde. Olha que interessante. Então, às vezes você está enfrentando um problema e pode ser que seja a procrastinação. Não estou dizendo que tudo isso mas pode ser. Né? Pode ser. Né? Às vezes a pessoa acha que é até problema espiritual e às vezes não é. Na área profissional, por exemplo, você que está aí procurando emprego, ou você que quer montar... Porque hoje em dia, pessoal, tem muita gente procurando emprego, mas tem muita gente que está montando o seu próprio negócio. Hoje estamos a galera mais jovem, né? A galera aí de 18, 19, até uns 30 anos mais ou menos, essa faixa aí, né? A maioria, pode pesquisar, a maioria de jovem que está atuando e está crescendo aí, somente com a internet, né? Estão sabendo utilizar essa ferramenta para o bem, né? Está ganhando muito dinheiro. Então, a questão profissional, procrastinar no trabalho pode fazer a pessoa perder ótimas oportunidades na carreira e ter sérias frustrações com a vida profissional. Quem sabe é o teu caso que vai ser resolvido hoje com esta palavra. Talvez alguém está olhando para o outro aí do lado, está vendo, fulano? Falei para você que você está procrastinando. Aí geralmente, quando tem mais gente perto ouvindo, o outro lembra do outro e esquece de si, né? Outra coisa interessante sobre a procrastinação.
Porque essa mulher aqui da parábola, imagina se ela fala assim, eu fui essa semana, o juiz não deu a mínima para mim, nem respondeu meu WhatsApp, então eu não vou mandar mais nada para ele, não vou fazer mais nada, vou ficar em casa esperando. Não, ela foi lá, ela foi no endereço onde tinha que ir no juiz lá. Ele foi lá no tribunal, onde ele ficava lá, e todo dia ela batia na porta. Então ela foi tentando, chegou um momento que ele não teve jeito, ele teve que atender a viúva lá e acabou resolvendo. Então, na questão de relacionamentos, procrastinar, por exemplo, no namoro, procrastinar no casamento, pode fazer a pessoa perder um grande amor e, no mínimo, ter um relacionamento ruim. Relacionamentos ruins. Olha só, procrastinar. O cara tá namorando, tá enrolando a mulher, 10 anos de namoro. É meio complicado, esse namoro aí é meio estranho, né? Esse namoro que o negócio fica procrastinando, enrolando a pessoa aí. Então pode ter problema lá no futuro de relacionamentos ruins. E para encerrar aqui, a questão da procrastinação na vida espiritual. Olha, a gente está analisando resumidamente aqui, bem compacto, a questão de ser perseverante e evitar a procrastinação exagerada. Na vida espiritual, alguém que procrastina no âmbito espiritual pode ter uma vida vazia, sem propósito e cheia de dúvidas e crises existenciais. O caso, né? Aí a pessoa não ora. Quem está desde o início, né? Nós estamos falando quase 1 hora aqui, a gente começa às 8h30. Nós começamos falando sobre essa parábola, então veja bem, está tudo conectado aqui, ó, a questão da vida espiritual, né? Então, eu cresço na vida, o crescimento depende da pessoa, depende de você. Por isso que existem níveis de fé, existem níveis de espiritualidade, existem níveis de crescimento. Tem pessoas que ela chega num nível, ela para. Ela pode crescer mais espiritualmente, mas ela fala, tá bom assim, eu tenho Jesus, meu nome está escrito no livro da vida, tenho certeza da minha salvação, já tenho meu pezinho, já fiz meu pezinho de mim, tá bom, tipo assim, amém, glória a Deus. Então, se tá bom para ela, tá feliz assim, fechou, morre a conversa aqui. Mas há casos que não, a pessoa tá insatisfeita, tá triste. Entendeu? É impressionante, é impressionante porque a pessoa, quando ela vai perdendo a sua motivação, a sua identidade, e ela vai adoecendo para chamar atenção. Igual aquela criança que ela adoece para chamar a atenção da mamãe. A mamãe trabalha demais, a mamãe briga com o papai demais perto da criança, e a criança vai adoecendo. Por que ela está adoecendo? Porque ela está dando sinais. Ela dá um sinal, ela adoece, a mamãe cuida. A mamãe trabalha demais, não cuida, ela adoece de novo para a mamãe ficar em casa para cuidar dela. E tem adultos que é igualzinho. A pastora chega perto, ela já começa a gemer. Ela quer se sentir amada, querida, protegida. Ela cria uma doença para alguém ficar pertinho dela. Ela quer atenção, né? Chamar atenção. Ela vai isso é perder a identidade, queridos. Preste atenção, tome muito cuidado com isso. Porque você você começa a ter um vício de doença. Segunda-feira dói a cabeça, terça-feira dói o ombro, quarta-feira dói a perna, quinta-feira dói o pé, sexta-feira tem que pedir oração porque tem que doer alguma coisa. Se não doer, ela vai descobrir o que está doendo. E aí ela acha que tem problema porque não está doendo nada. Então o inimigo ele vai usando a sua mente, você mesmo vai criando o que não existe dentro de você e você vai adoecendo. Porque você quer chamar atenção, porque você perdeu o seu propósito, perdeu a sua motivação, perdeu a sua identidade. Então você precisa resgatar hoje. Resgatar hoje, nessa sexta-feira, a sua autoimagem. Olha para o espelho e começa a declarar: eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora. Eu estou passando por um momento difícil, eu estou passando por uma dificuldade, mas já eu estou vencendo. Eu vou vender bolo, eu vou vender pão, eu vou vender roupa, eu vou arrumar um dinheiro que eu preciso para pagar essa conta segunda-feira. Eu vou. E você vai, e você consegue. Se o problema é esse, você consegue. Deus já te deu essa unção, Deus já te deu essa graça, Deus já te deu essa libertação. E é poder, é unção nesta manhã. Deus é criativo e ele está te dando muitas ideias, pastor Edson. E outra coisa importante também na área profissional, né? De repente as portas estão fechadas para você, sobre a questão de um trabalho, de voltar a ser empregado. Você já parou para pensar que se essa porta está fechada,
Pode ser que tá abrindo uma outra porta menor para você ter o seu próprio negócio. Já parou para pensar nisso? Pense nisso. Porque existe pessoas que ela nasceu para ser empregado. E ela vai ser empregado até aposentar. Entendeu? Mas tem outros que não. Ele nasceu para ser, mas também para ter o seu próprio negócio. Pensa nisso. Pensa nisso. Ah, mas eu não sou capaz. Veja, às vezes você não está botando fé nas habilidades que você tem. Pense nisso. Pode ser, esteja acontecendo isso. Não é? Então hoje as coisas estão diferentes. Muitas coisas estão aceleradas. Então o que a gente percebe? As pessoas, conforme a idade de certas pessoas, elas estão assustadas com as mudanças, que as mudanças, enquanto a gente está falando aqui, o mundo está mudando. E tem coisas que estão mudando para melhor, tem coisas que estão mudando para pior, aí vai depender da pessoa. Mas para a gente concluir essa pequena ensinamento aqui, sobre perseverança e evitar a procrastinação, uma coisa interessante. Será que procrastinar é pecado, pessoal? A pessoa que vive procrastinando o que não é procrastinar. Olha o que está escrito na Bíblia aqui, em 2 Tessalonicenses 3,11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. É interessante que a gente percebe aqui que a procrastinação exagerada, né, ela pode se tornar sim um pecado. Paulo, nesse texto bíblico que eu li, o apóstolo Paulo, ele fala sobre pessoas que, em vez de fazer o trabalho que deveriam fazer, estão envolvidas em atividades vãs, em atividades que não chegam a lugar nenhum. Ou seja, elas até estavam fazendo alguma coisa, mas não o que deveriam estar fazendo. Sabe aquela pessoa que está fazendo o que não deve? E deveria fazer o que tem que fazer, mas não faz? Então, é uma maneira de se envolver desordenadamente, que é a palavra que ele diz aqui na Bíblia é desordenadamente, né? Então a gente percebe o quê? Que isso é interessante porque a procrastinação não se trata apenas de ficar adiando as coisas para ficar ocioso ou improdutivo. Ela também fala de pessoas que escolhem mal as atividades com as que se ocupam. Ou seja, é a pessoa que escolhe errado as atividades. Então ela está também desvirtuando o foco. Deus pede para ela fazer uma coisa, ela faz outra. E me vem à mente quando Deus disse para Jonas. O Jonas é um livro da Bíblia que conta muito bem a história de Jonas. Deus fala para Jonas que era para ele ir para Nínive. Jonas, vá para Nínive. Eu tenho um propósito lá naquela cidade, você vai para lá. Eu tenho uma missão para você. Ou seja, era Deus que estava chamando Jonas. Não era um chamado humano, era um chamado divino. A Bíblia fala, olha que interessante, está no livro de Jonas, quando diz lá no capítulo 1, verso 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Você veja bem, Deus manda ele para um lugar, ele vai para outro. E ainda paga a passagem. Quer dizer, ele entrou para outro destino. Como ele começou a desobedecer, ou seja, ele procrastinou aqui. Era para ele ir para onde? Para Nínive. Ah, não, eu não vou não. Eu vou para outro lugar. Né? E o que acontece? No verso 4 do capítulo 1 de Jonas, diz assim, mas o Senhor, que Deus, né? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Você veja bem, esse vento contrário não foi o diabo, foi Deus que mandou. Então, é muito importante, gente, nessa manhã, já que a gente está chegando
no final de semana, você analisar a sua vida. Eu tenho que analisar, eu analiso a minha, você analisa a sua, cada um faz a sua análise. Você tem que analisar a sua. Tá? Eu vou analisar a minha, você analisa a sua. Se está batendo um vento contrário na sua vida, às vezes está expulsando o inimigo, vai que é um ato de desobediência, de procrastinação, e Deus que está permitindo esse vento. E daí? Então você tem que ter esse discernimento. Então busque, aproveite o final de semana para pensar e orar. E pedir um direcionamento de Deus, que Deus já pode ser que Deus já esteja respondendo a todos nós nesta manhã. E o vento foi tão forte, no verso 5 diz assim: então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. O cara estava dormindo, quer dizer, em desobediência a Deus. Quantos filhos e filhas de Deus, não estou falando de salvação, tá? Quantos filhos e filhas de Deus estão dormindo no porão dos seus navios? Não querem nada com nada. Estão totalmente apáticos, procrastinando. Meu irmão, preste atenção no que eu estou dizendo. Isso aqui não é conversa fiada, isso aqui é Bíblia. Entendeu? Preste atenção, independente da sua idade, não importa a sua idade, se você se considera jovem, adolescente, meia idade, uma idade mais idoso, idosa, idade avançada, melhor idade, dê o nome que você quiser para quem é idoso, enfim, é assim que funciona. Independente da sua idade, meu irmão, enquanto você estiver vivo, Deus tem propósito para a tua vida, entende? É óbvio que dependendo da idade, a pessoa não vai fazer coisas que ela fazia quando era mais jovem. Mas ela está viva. Se você está viva, é porque Deus tem um propósito ainda na tua vida. Não é para você desistir. Não é para você parar. Não é para você desobedecer. Entendeu? Então, aqui diz o quê? Que começou a ter prejuízo financeiro na embarcação. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, faz alguma coisa. Quer dizer, um ímpio, vamos usar esse termo, não sei, não é bem isso, talvez, foi acordar o filho de Deus que estava em desobediência. Falou: levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que a gente não venha perecer aqui no mar. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para descobrir onde está o problema. Lançaram sorte ali, para descobrir onde que estava o problema. Saiu a sorte para quem? Jonas. Descobriram o problema era o Jonas. Olha só. Aquele pessoal daquela embarcação conhecia aquele trajeto ali do mar. E nunca tinha acontecido aquilo. Mas como tinha um desobediente ali, estava causando prejuízo para todo mundo. Olha que coisa, olha, uma procrastinação. Então que Deus tenha misericórdia de nós, minha gente. De nós aqui, nós que estamos aqui ministrando a palavra, que Deus tenha misericórdia de nós, incluindo você que está ouvindo e que está aceitando essa palavra. Veja, analisa na sua vida. Se de repente, porque às vezes você está orando, meu Deus, eu estou jejuando, eu estou orando, estou expulsando o capeta, e parece que o negócio não vai. Meu irmão, vai que você está lutando contra Deus e não sabe. É interessante esse ponto de vista, porque geralmente quando a gente tem problemas, a gente atribui que a gente expulsa o mal, isso é bíblico, claro, expulsa o que é do Satanás, o que é das forças do mal, né? Expulsa a doença, tudo isso também é bíblico, mas eu tenho que ter discernimento espiritual, porque se não é o inimigo, e se é Deus que está travando alguma coisa? Eu tenho que descobrir. Então que Deus nos ilumine, e eu creio, essa palavra aqui está sensacional, meu irmão. Ore, busque a Deus, leia a palavra, cuide da sua vida, cuide da sua família, cuide do seu casamento, cuide dos seus filhos, seja zeloso, né? Seja uma pessoa, se você é marido, busque melhorar o seu relacionamento com a esposa, se você é esposa, tem o seu esposo, busque melhorar ali, não fique se pegando entre vocês como outra coisa, porque tem gente que escuta um ensinamento desse, em vez de falar, não, essa palavra é para mim, ela começa a dizer, não, essa palavra é para o meu marido. Por que ele não está ouvindo isso aqui? Ele é o Jonas da casa. Irmão, isso não cabe julgamento, tá? Ninguém está julgando ninguém. E nem você tem o direito de ficar julgando ninguém. Jesus diz em Mateus 7, verso 1, não julgueis para que não sejais julgados. Porque a gente tem pessoas que querem julgar, então eu descobri o Jonas. Não, irmão, ore, fale, vai que o Jonas é você. É ou não é? Então é interessante esse negócio, porque geralmente a gente quer que Deus resolva os nossos BOs, né? Que Deus resolva as nossas questões, e Deus resolve, Deus ajuda. Mas tem coisa que Deus está falando, você tem que aprender a fazer a coisa certa. Que Deus abençoe a todos.
Gente, domingo agora é dia 22 de maio, 9h30 da manhã, vamos estar no presencial, com frio e tudo, vamos aquecer a nossa fé no presencial. Se você pode, quer estar conosco, você é muito bem-vindo estar com a gente nesse domingo, 9h30 da manhã. Vamos estar nesse endereço aqui, ó, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Vem com a sua família, vamos aquecer a fé, ouvir uma palavra de fé, orar junto ali. E vai ser uma manhã muito especial, tá certo? E dia permitindo Deus, né? Dia 5 de junho, dia 5/6, mês que vem, dia 5 de junho, vamos estar em Guaratuba, às 3 da tarde, no Hotel Pousada Porto da Lua. Hotel Pousada Porto da Lua, da rua Rodrigues Alves, número 98, Praia Central. Fica de frente para o mar ali. Foi muito bacana, estivemos lá no mês de abril, né, e agora vamos retornar dia 5 de junho. Se você é de Guaratuba, do litoral, Paranaguá, todas essas regiões aí, se você estiver por lá, vai lá, é gratuito, vamos lá louvar a Deus, foi muito bom, quem esteve lá gostou, disse que vai voltar, então tomara que dê tudo certo para voltar e levar mais um grupo lá, tá certo? Vai ser bênção em nome de Jesus. Um abraço ao pessoal que esteve conosco ontem lá na rua São José dos Pinhais, né? Ontem lá no Sítio Cercado, foi uma bênção também. Na próxima quinta a gente volta lá, toda quinta, a partir às 15 horas lá no Sítio Cercado, no presencial. Pai, nesta manhã nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. O Senhor é aquele que coloca as suas mãos fortes para abençoar o ouvinte de longe ou de perto. O Senhor é o Deus que provê, o Senhor é o Deus que sustenta aquele que está investindo nessa terra boa, produtiva e fértil. Essa terra que é a palavra de Deus que está sendo semeada aqui todas as manhãs. Pai, abençoa aquele que está ofertando hoje, aquele que está abençoando essa programação para que ela continue levando saúde, paz, alegria, salvação e libertação para as vidas que estão longe da sua presença, Pai, e hoje estão retornando para Ti. Te agradecemos pelos investidores, os colaboradores, os contribuintes, desapegados e desprendidos que obedecem à sua voz, à sua palavra e semeiam com alegria. Abençoa o seu trabalho, as suas finanças, a sua renda, a sua aposentadoria, esse que está em busca de um trabalho, esse que está em busca de um lugar para produzir mais, para abrir o seu próprio negócio. Abençoa poderosamente os jovens, esses que estão sendo inseridos no mercado de trabalho, esses que estão, ó Pai, produzindo nas suas empresas. Abençoa poderosamente e levanta novos colaboradores, novos contribuintes, pessoas que possam entender o projeto de evangelização através do rádio. Outros que entendam que essa palavra chega na casa da vovó, chega no sítio, na fazenda, na chácara, no apartamento, nos hospitais, nos lugares longes e distantes de pessoas que não podem sair da sua casa para ouvir uma palavra de fé. E todas as manhãs elas recebem a palavra ao vivo, quentinha, para o seu coração, sendo curadas e libertas. Pai, essa pessoa que hoje recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e Libertador, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Que eles sejam impactados e abençoados, esses que estão retornando também para Jesus hoje, Pai. Abençoa, prospera, multiplica a sua saúde, a sua alegria, a sua paz. E que possamos divulgar a sua obra de evangelização aqui, através da Rádio Marumbi, levando luz, levando paz, levando saúde, levando libertação e salvação aos lares, às famílias. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos nesta manhã, o Deus da provisão, o Deus provedor que provê, aquele que proveu lá o dinheiro da boca do peixe para pagar os impostos. É esse Deus que provê nesta manhã para que possamos estar em dia aqui com a Rádio Marumbi. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Eu recebo, eu tomo posse, eu sou um agente de Deus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração. Está ligado na terra, está ligado no céu. E pedimos, Senhor, perdoa a nós e a todos que nos ouvem, que porventura alguém esteja procrastinando coisas que não é para procrastinar.
renove as forças de todos, fortaleça a fé de cada um que está ouvindo a gente. E nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus o espírito de enfermidade, o espírito de miséria e tudo que é do mal, que é maligno, nós expulsamos agora, em nome de Jesus. Essa pessoa que está sentindo dores na cabeça, pessoas que estão com problema de gripe, resfriado, ou com alguma outra doença mais grave, Senhor, livra-os de todo mal, cura os enfermos, Pai, faz um milagre nesta manhã, e onde chega esse momento de fé, seja através da palavra ensinada, seja através da pregação da palavra, seja através desse momento de orações que unimos a nossa fé com os milhares de ouvintes que estão orando e orando pela gente também. Abençoa todo este povo, abençoa nosso querido Brasil, nos livra de todo mal e abençoa todos os povos e nações, e onde estamos chegando com esse momento de orações e intercessões, chega ali o agir de Deus. Abençoa esta água que eu separei, milhares de ouvintes separaram, que após a oração seja um remédio espiritual. Abençoa o nosso final de semana, nosso culto presencial, e todos os ouvintes tenham um excelente final de semana de paz, saúde, alegria e prosperidade. Nos livra de todo mal e cuida de cada um de nós, Pai. Nós confiamos em Ti e cremos na vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Agindo Deus, quem impedirá? Se da vida vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez. Maravilha, um grande abraço, gente querida, até domingo para quem vai estar no hotel com a gente, e até segundona, permitindo Deus. Aquele abraço e até a próxima programação. Tchau, tchau, ótimo final de semana. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, Agindo Deus, quem impedirá? Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.